Oi, pessoal! Então, a gente fez as folhas, né, mais detalhado, explicando pra vocês, bem detalhado. Agora, a gente vai fazer essa rosa aqui, que é um modelo bem básico. Lembrando pra vocês que me acompanham, que eu não gosto muito da rosa com as pétalas já definidas. Por quê, gente? Porque o meu intuito é fazer o corte livre. Eu sempre gosto de tentar o corte livre, tá? O corte livre te dá uma liberdade maior, tá? Na qual você precisa apenas do esboço da rosa e você pode definir ela, te dando a liberdade de criar mais quantidade de pétala, menos quantidade. Por essa razão, eu gosto de tentar o corte livre e é o que eu vou estar tentando passar para vocês aqui hoje, tá? Eu já expliquei para vocês aí no canal que eu gosto de fazer um esboçozinho assim no papelzinho, tá? Eu pego qualquer rosa bonitinha que eu acho bonita, faço apenas o contorno dela e quando eu vou fazer as minhas rosas, o que eu faço? Eu coloco e risco desta forma, tá? E faço o corte das pétalas na hora, da forma como eu quero, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês de início. Agora, a gente vai começar fazendo o passo a passo dessa rosa. Vou tentar explicar bem detalhado para vocês. Se vocês ainda tiverem dúvida em algum momento, é só você deixar aí nos comentários, tá certo? Então, vamos lá. Para começarmos, a gente precisa escolher as cores que a gente vai utilizar para fazer a rosa. Eu gosto, gente, muito de iniciar. Quando eu comecei, eu percebi que fazendo a rosa nesse tom de cor de rosa e a rosa branca, na minha opinião, são as cores mais fáceis de você estar combinando, principalmente quem está iniciando aí, tá? Então, para isso, eu vou fazer ela na cor de rosa, já ajudando vocês a identificar a família das cores para você utilizar, tá? Na rosa, é importante você saber identificar a família das cores. O que é a família das cores? Ó, eu tenho aqui 3 cores, tá? 4 cores, na verdade. Vamos começar da mais clara. Então, aqui eu tenho, ó, rostinho de boneca, rosa chá, rosa escuro e púrpura. Então, aqui eu tenho uma família que começa desde o tom mais claro e eles vão escurecendo, mas na mesma tonalidade de rosa, tá? Então, isso a gente chama de família das cores, tá? E para fazer a rosa é importante, por quê? Porque a gente precisa desse degradê de tonalidades, usando o mesmo tom, porém com intensidades diferentes da cor, tá? Se eu quisesse acrescentar aqui, nessas aqui, mais uma cor, ó, pra luz aqui, depois do rostinho de boneca, eu poderia colocar o branco ou o rosa bebê, tá? Mas o branco se encaixaria melhor. Se você não tiver o rostinho de boneca, qual cor eu posso pôr aqui, Jaque? Você poderia colocar o rosa bebê, por exemplo, ou o rosa inglesa, que é uma cor clara e que combinaria bem aqui também, que se encaixa perfeitamente aqui nessas cores. Se você não quiser usar, por exemplo, o rosa chá, eu posso colocar o pink no lugar. Por quê? Porque se encaixa bem aqui também, tá? Ah, eu não quero usar o púrpura. Que cor eu posso usar? O vinho, tá? Outra cor que se encaixa bem aqui também, o vermelho, o carmim, ó, observe, né? E depois aqui do vermelho, do púrpura, a gente poderia encaixar o vinho e poderia encaixar também o berinjela, que é uma das cores mais escuras que se tem, né? Seguindo essa linha de tons de rosa aí, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com essas 4 cores aqui, tá? Roxinho de boneca, rosa chá, rosa escuro e púrpura. Lembrando que se você não tiver o rostinho de boneca, pode ser o rosa bebê. Se você não tiver o rosa bebê, é só apenas misturar branco com um pouquinho do qualquer tom de rosa aqui, que você vai ter um tom clarinho, muito similar, tá certo? Então, vamos lá, começar a fazer aqui. Pra começar, eu vou começar com rosa
chá, abrindo o meu rosa chá. E também já vou abrir minha cor escura, que vai ser a minha sombra mais intensa, que é o púrpura, tá? Um pincel maior, porque a gente vai preencher apenas, a gente vai dar a base na rosa. Pra começar, ó, pego tinta e eu vou vir aqui nessa parte do miolinho, ó. Coloco o púrpura, esfumo para cima, puxando, tá? Puxo bem pra cima. Aqui vai ser a minha profundidade. O ideal é que você não abra muito, tá? Não coloque uma boca muito aberta. Agora, ó, eu começo com a cor rosa chá, tá? Começo aqui, ó, pela ponta da pétala que eu vou descendo. Quando eu descer aqui, ó, eu vou unir o tom com esse púrpura, tá? Então, é necessário você esfumar bem. Esfumar bem para integrar um tom ao outro, certo? Aqui, ó, eu vou botar mais um pouco de púrpura para que essa união, essa junção dos duas tonalidades aqui fique mais suave, tá? Ó, fiz o preenchimento e eu vou preencher aqui a próxima pétala, usando ainda o rosa chá, que eu vou colocar o rosa chá nessa parte de cima aqui, porque eu quero uma claridade maior na parte de cima desta rosa. Tá, ó. Preenchendo bem a fibra do tecido. Ó. Já venho pra próxima. Tá? A minha tinta tá com os gruminhos, gente, não tem problema. Aí, gente, eu vou preencher agora essa outra pétala aqui também com rosa chá. Por quê? Porque eu quero a minha luz mais deste lado aqui, por quê? Ela está por cima do bole. Se ela está por cima, naturalmente ela vai ficar mais clara, tá? Então, neste lado de cá, eu vou colocar a cor mais escura, vou deixar mais escura. Ó, preencho com movimento circular e com bastante tinta, certo? Agora, eu vou abrir o meu rosa escuro. Oi. Oi. Vou preencher, ó, este lado aqui. Agora, com rosa escuro. Ó, unindo aqui pra não ficar uma diferença grande. Gente, tô rindo aqui que o Nicolas pegou o meu pincel e correu com ele. Ó, agora eu vou preencher essas pétalas de baixo com rosa escuro. Tá? Atenção na borda, movimento circular. Aqui a gente tá fazendo somente a base por enquanto. Ó. Agora, eu vou vir com púrpura e vou colocar aqui, ó, embaixo do copo, ó. Tá? Coloco e eu vou trabalhar essa tinta. Movimento circular, ó, esfumando e integrando um tom ao outro. Gente, tá bem quente, então a tinta tá secando muito rápido. E às vezes é necessário você pegar mais um pouco de tinta pra ajudar aqui, tá? Como eu gosto da cor bem intensa, eu não uso clareador, tá? Mas dependendo do seu gosto, você pode estar usando o clareador também, tá? Então, ó, volto no rosa chá. Vou colocar aqui na boca, ó, peguei um pouquinho aqui por dentro, mas não tem problema. Tá? Completo com
o rosa escuro e vou criar aqui um degradê de tonalidades, tá? Ó, vou preencher bem aqui essa parte do copo. Volto intensificando, ó. Lembrando que deste lado a gente quer mais escuro. Então, eu capricho aqui. Ó. Tá? E aí, gente, com o rosa, com o roxinho de boneca ou rosa, eu vou vir aqui, ó, no copo e vou colocar um pouquinho por cima. Porque aí eu vou ter um pouco de claridade, mas não muita. Tá? Sempre importante, pessoal, quando você for pintar uma rosa, evitar de mudar a tábua de local, tá? De virar a tábua ou de movimentar ela. Por quê? Porque tem algumas rosas que às vezes tá de cabeça para baixo. Se você virar a tábua, quando você for pintar ela, o que que vai acontecer? Ela pode ficar com um movimento, de repente, com a pétala não tão caída como deveria. Então, é sempre interessante, não é que seja proibido, é interessante você não mudar de posição, tá? Mas se de todo você não conseguir fazer, mude de posição. Mas o ideal é não mudar a posição, certo? Então, para começar, eu vou vir com o púrpura e agora eu vou começar a sombrear as pétalas. Como eu sei onde sombrear, colocar a sombra da pétala? Toda rosa tem esses verzinhos aqui entre uma pétala e outra, tá? É o que você precisa para identificar qual a pétala que está por cima e qual a pétala que está por baixo. Se aqui tem um Vzinho, deste lado aqui pra cima vai ficar a luz e aqui vai ficar a parte da sombra. Lembrando disso, eu venho com o meu púrpura, ó, coloco e eu puxo para baixo, a sombra para baixo, ó. Desta forma. Tá? Venho novamente aqui, ó, vou colocar aqui no meio e eu puxo para baixo. É só você identificar onde tá o Vzinho, coloca a tinta, ó, coloca a tinta aqui no meio do Vzinho, ó, assim, e aí você esfuma para baixo. Você vai estar colocando a sombra na pétala que está por baixo, lembrando que depois você vai voltar e colocar a luz aqui, quando você for fazer o corte, tá? Então, aqui a gente tem outro Vzinho, ó, eu coloco e eu puxo para lá. Tá? Trabalho a sombra. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Vai identificando os Vzinhos e colocando e puxando para baixo. Aqui também, na parte de baixo, tá? Aqui, ó, colocou aqui. Aqui eu tenho que identificar qual pétala que está por baixo e qual que está por cima, tá? Então, essa pétala grande aqui, normalmente, ela fica por baixo. Ó, então, eu jogo pra lá. Tá bom? Trabalho. Se você quiser adicionar mais uma outra cor aqui pra dar mais intensidade, você adicione, tá? Deixa eu só dar um pincel aqui pro Nicolas poder. Não quer esse, não? Pra você poder... Aqui, ó, você vai trabalhando, tá? Aqui tá secando muito rápido. O ideal é que a base esteja um pouco mais mais úmida pra você poder trabalhar. Agora, a gente vai fazer o corte, tá? Pra o corte, eu gosto de trabalhar com pincel 6, dependendo do tamanho da rosa, como eu já falei pra vocês que o tamanho da rosa é importante. Pera, gente, só um segundo aqui que o Nicolas tá me atormentando aqui. Ó, então a gente vai cortar com salmão bebê. Tá? E pra cortar com salmão bebê, eu posso começar com um pincel maior, vou começar com 6 aqui. Vou colocar tinta de um lado só do pincel e com a largura do pincel,
Ó, eu vou pegar aqui no meio dessa pétala aqui, ó, de cima, ó. E vou fazer ela curvada. E depois eu vou virando o meu pincel, ó. Tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. E eu viro o meu pincel. Nicolas, não mexe, filho. Vamos continuar, pessoal. Desculpem o Nicolas, viu? Entra na fase difícil. Bom, essa pétala de cima a gente faz com a largura do pincel. Agora, eu peguei o pincel número 4, tá? Botei na caneta, gente, porque meu pincel quebrou, tá? E eu vou fazer aqui, ó, vou intercalar, ó, largura e eu viro o pincel, tá? Essas pétalas aqui, gente, ó, você vai fazendo, elas vão diminuindo, tá? Não só o tamanho, mas a intensidade da cor dela. Por quê? Porque é como se essa parte aqui tivesse mais pra cima e essa parte interna tivesse quase mostrando bem menos. Então, o que que acontece? Se você tá vendo ela, a parte de dentro não vai ser tão evidente, né? Aqui, ó. Vamos intercalando as pétalas, tá? Vou dar uma retocadinha aqui, porque já assumiu a cor. Rosa é sempre interessante você dar umas retocadas, tá? É normal. Fizemos as pétalas de dentro, a gente vai começar a fazer o corte agora, tá? Então, pra fazer o corte, tem vários jeitos de fazer isso, gente. Muitas formas mesmo, tá? Eu começo com a largura do pincel, ó. Puxando. Tá? Iluminando, ó. Com a largura. E faço assim, quer ver? Aqui, ó. Desta forma. Puxo, ó. Puxo. Faço aqui o tracinho bem fininho, tá? Venho aqui também, ó, deste lado. Lembrando que essa parte aqui, ó, tem que ficar mais escura. Então, você tem que ter atenção. Ó, eu vim com ela até que assim, paro, porque aqui tá a minha sombra que a gente colocou. Lembra que a gente colocou? Faço com a largura do pincel, depois eu mudo o sentido, ó. Eu mudo o sentido, tá? A bordazinha aqui pode ficar mais clarinha. Ó. Tá? Essa borda da pétala que pode sim ficar mais clarinha. E quando ele vai chegando aqui, ela vai suavizando a tonalidade, tá bom? E assim a gente vai fazer o corte. Então, vamos lá. Ó, largura de pincel, depois eu puxo o contrário. Ó, aqui eu vou fazer só um pouquinho com a largura do pincel e vou puxar o contrário bem pouquinho, tá? Aqui, ó, pincel em pé. Ó, eu faço uma vírgula, ó, ligo lá com a largura do pincel e eu volto puxando, ó. Tá? Essa ponta aqui, o ideal é que ela fique bem fininha, às vezes ela acaba ficando um pouquinho grossa. Ó, eu gosto de deixar um piquezinho entre esses piquezinhos aqui, ó. Pra parecer que a pétala tá com um cortezinho, tá? Depois eu posso vir e colocar um pouquinho do púrpura pra dar movimento, tá bom? Agora, a gente vai vir do outro lado aqui, ó. Largura. Coloco a largura do pincel e depois eu puxo, ó. No sentido contrário. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Pincel em pé. Ó. Eu faço a quininha aqui e aí eu puxo assim, ó. Tá?
Lembrando que aqui nessa lateralzinha não pode ficar. Tampar esse aqui que a gente colocou, a nossa sombrazinha. Tá? Observe que aqui já clareou bem, já tá sumindo já. Né? As pétalas de baixo aqui, ó, largura do pincel, largura do pincel. E aí, eu volto puxando, ó, ao contrário. Puxando pra dentro, ó. Em pé. Puxo. Tá? Agora, a gente vai fazer do outro lado. Ó, largura. Ó, essa pétala aqui, eu vou jogar ela mais pra cima aqui, tá? Então, vou fazer aqui, ó, em pezinho. Vou puxar pra cima. Vou esfumar. Venho aqui na borda aqui, ó. E vou puxando. Aqui, eu vou deixar um piquezinho, ó. Tá? Esse piquezinho aí, gente, a gente volta aqui, ó, com a cor de sombra, né, que é o púrpura. E eu coloco aqui, ó, um pouquinho nessa fendinha que ficou, que aí dá uma... Agora, a gente vai para as pétalas de baixo. Deixa eu ver se a câmera tá pegando direitinho. Sim, tá pegando, tá? Para as pétalas de baixo. Então, eu vou passar essa pétala aqui por cima dessa. Se eu vou passar, eu vou começar por ela. Então, eu venho... Largura do pincel. Essas pétalas aqui, gente, elas são mais abertinhas, elas estão bem mais abertas, tá? Largura do pincel. Tá, ó. Levo pra cima lá. E aí, ó, eu puxo. Sentido ao centro aqui, ó. Olha, varrendo com o pincel de lado. Tá? Essa pontinha aqui, preferência mais fininha. Tá? Essa pétala aqui, ó, a gente vai puxar assim, ó. Pra assimilar que ela está meio curvada para baixo, tá? Então, neste lado aqui, ó, eu puxo com meia-lua nesse sentido, tá? Essa parte central eu trabalho mais retinha. A gente vem iluminando aos poucos, tá? E aqui eu puxo curvado para lá, ó. Tá? Ó, a parte central eu posso puxar um pouco mais pra cá, ó. Por quê? Porque a luz estaria entrando com mais intensidade nessa direção aqui, tá? Quando eu coloco, gente, um tom mais claro, por exemplo, o rostinho de boneca que eu tô usando aqui, eu poderia iluminar com branco? Poderia. Porém, poderia ficar branca demais a minha rosa, tá? Como o meu fundo aqui praticamente já secou, eu consigo trabalhar mais usando um tom parecido com um tom de rosa, tá? Sem estragar a minha rosa, porque o branco, se você colocar demais, às vezes pode atrapalhar e você não conseguir corrigir, tá? Certo? Agora, eu vou vir aqui, ó. Tá? Vou fazer, eu falo ondinhas, mas aqui eu já posso vir com o branco, tá? O meu branco tá um pouco diluído. Ó.
eu falo que eu faço 3 ondinhas e puxo pra cima, ó, a pontinha. Limpo o meu pincel pra tirar o excesso de branco e eu esfumo aqui, ó. Ó. Tá? Aqui eu puxo pra cima, ó. Esfumo. Venho com branco, pouca tinta, eu venho aqui, ó. Na ponta da pétala, ó. Ó, vou marcar aqui, ó. Tá? Por que que eu tô vindo com branco aqui, gente? Depois de ter colocado... Porque eu quero intensificar aqui essa luz. Lembra que eu falei pra vocês que este lado vai ficar mais iluminado? Então, já tô dando um retoque aqui. Tá? Essa pétala aqui também, nessa parte central que eu falei pra vocês, que vai ficar mais iluminadinho. Tá? Aqui eu vou dar um leve retoque só. Puxando sempre em direção pra lá. Tá? Agora, aqui na parte de cima, ó, eu posso vir e retocar. Por quê? Porque essa parte aqui vai ficar mais intensa mesmo. Só mais nessas pétalazinhas aqui, o restante interno não. Vou retocar aqui a boquinha. Tá? Agora, com... Já venho colocando umas pétalazinhas aqui, ó. Umas pétalazinhas soltas, tá? Pra fazer esse preenchimento aqui, ó, da boca. Depois que eu fazer esse preenchimento, eu vou estar fazendo aqui, gente, uma pétala grande, tá? Pra finalizar aqui o fechamento, tá? Eu faço primeiro com... Observe que ela é arredondada, olha, gente. Tá? E as pontinhas não podem se encontrar. Ó. Na dúvida, é só você olhar o desenho e ir fazendo o que você tá vendo aqui. Ó. Posso acrescentar mais umas pra dar um pouco mais de volume aqui, ó. Tá? Aqui, ó, eu posso até vir, mas com a sujeirinha do pincel quase nada e dar uma iluminadinha do lado de lá. Do lado de cá, não, tá? Ó, vou levar essa pétala até mais aqui. Agora, com o branco. E foi dessa forma, gente, que eu fiz essas rosas aqui, tá? Se você quiser acrescentar mais alguma pétala, pode acrescentar, mas eu sempre recomendo, quem tá iniciando, fazer as pétalas, uma rosa com menos pétalas. Por quê? Porque facilita pra você. Quando você enche demais ou pega um desenho que tem muita pétala, fica mais complicado de você tá trabalhando ela, tá? Aqui provavelmente vai secar e você pode vir intensificar algum ponto que você queira, tá? Vamos supor que você queira intensificar essa parte do copo aqui. Eu já usei o púrpura. Aí você vai falar, ah, mas o púrpura não deu tanta intensidade. Que cor eu posso utilizar aqui para dar mais intensidade? Como eu falei para vocês, vocês podem estar intensificando com vinho ou com berinjela. Porém, cuidado com berinjela, porque como já falei para vocês, é um tom muito escuro, tá? Então, eu peguei aqui, ó, um pouquinho do vinho, tá? Ó, só para vocês poderem ver. E vou vir no meu ponto de sombra, tá? Cuidado com a luz que você fez, senão você vai ter que retocar a luz também. Ó, vou colocar aqui. Se eu conseguir, eu posso vir cá, ó,
fazer aqui no miolinho, mas eu sempre digo, se tá na dúvida, acha que não vai, com medo de estragar, é melhor não fazer, tá? Ó, intensifiquei aqui um pouquinho e tá pronto, eu não vou mexer mais, tá? Essa é uma rosa simples, bem básica para iniciante, tá? A partir de quando a gente vai melhorando a qualidade da nossa pintura, você vai adicionando mais pétala, mais intensidade, tá? De acordo aí com cada pessoa. Se você, por exemplo, aqui, ó. Ó, aqui eu resolvi que eu vou alargar um pouco mais essa pétala, tá? Então, deste lado, eu trabalho com a cor. Ó, eu vou levar até aqui, tá? Vou descer mais com ela pra ficar... Ó, ela tá saindo daqui, né? Quando tiver mais sombra, que este lado for mais escuro, você trabalhe com rostinho de boneca. Pronto, gente, não mexo mais, já tá pronta a nossa rosa. Se você quiser adicionar algum peixinho, você adicione. Mas eu acho que já tá de bom tamanho. E deixa eu mostrar pra vocês como ficou total. Tá? Vou tirar o zoom. E, ó, fica desta forma, tá? Posso estar retocando, se eu quiser, algum detalhe, as folhas. E agora, a gente vai pro próximo vídeo, que vai ser as folhas de fundo. Aquelas folhas que tá lá no último plano, que eu chamo de folhas fantasmas, que agrega muito valor, agrega bastante na sua pintura, e que eu sempre recomendo vocês estarem fazendo, tá? Vou fazer para vocês com stencil, que vai ser uma forma muito rápida de se fazer. E eu acho que para iniciante ajuda muito, tá? Se você não tem o stencil de folha, você pode estar fazendo o seu próprio stencil usando uma chapa de raio-x. Você faz o desenho da folha, recorta bem certinho e você já vai ter um stencil de folha sem ter necessidade nem de comprar um stencil, tá? E aí, eu vou ensinar para vocês como utilizar o stencil para deixar o seu trabalho mais bonito, mais cheio, mais volumoso, tá bom? Não esquece do like e até a próxima.